Em uma terra distante, há muito tempo atrás, algumas pessoas tinham uma ambição ousada. Eles decidiram construir uma torre tão alta que alcançaria os céus. Mas porque eles tinham esse plano ambicioso, quem eram essas pessoas? E será que a torre ainda existe, mesmo após todos esses anos? A Torre de Babel e o nascimento das línguas. Olá, eu me chamo Samuel e este é o canal Jovens Discípulos. Hoje você vai descobrir como a Torre de Babel foi construída, quem construiu e por qual motivo ela foi construída. Então prepare-se para mais um vídeo, enquanto desvendamos o mistério da Torre de Babel. Uma história cheia de surpresas, desafios e reviravoltas. Em um mundo pós-dilúvio, após as águas do grande dilúvio terem recuado e a terra está se recuperando, as pessoas começaram a se espalhar e construir suas casas e cidades novamente. Era um tempo de renascimento e novas oportunidades. No entanto, nesse cenário de recomeço, um grupo de pessoas tinham ambições verdadeiramente ambiciosas. Eles não se contentavam em construir apenas casas ou cidades comuns. Eles tinham um objetivo grandioso em mente. Eles desejavam construir uma torre que tocasse ao céu. E o que torna essa história ainda mais fascinante é que naquele tempo toda a humanidade compartilhava uma única língua. Isso facilitava a comunicação entre diferentes grupos e tornava possível a realização de projetos ambiciosos como a Torre de Babel. A construção da torre não era uma construção comum, era um projeto audacioso, algo nunca antes tentado na história da humanidade. Para construir essa torre incrível, eles habitaram em Sinar, que corresponde à antiga Babilônia, e eles precisavam de uma base sólida, então começaram a fazer tijolos usando materiais como argila e betume, como argamassa. O betume é uma resina mineral que, quando endurecida, forma uma massa forte. As pessoas estavam cheias de entusiasmo e trabalhavam incansavelmente na construção dessa torre colossal. Os criadores da Torre de Babel eram liderados por um homem chamado Nimrod, conhecido por sua habilidade de liderança. Ele era descendente de Cã, um dos filhos de Noé. A Bíblia descreve Nimrod como o primeiro homem poderoso na terra e um caçador diante do Senhor. Com a ajuda de muitos outros trabalhadores dedicados, a base da torre começou a subir cada vez mais alto. Eles estavam determinados a fazer algo que deixaria uma marca na história. Enquanto as pessoas estavam ocupadas construindo a torre, algo incrível aconteceu. Deus, que observava do alto dos céus, decidiu intervir. Ele tinha um propósito especial para aquelas pessoas ambiciosas. Deus queria ensinar uma lição importante sobre humildade. Deus desceu para ver o que estava acontecendo na cidade em que construíam a Torre de Babel. Ele viu as pessoas construindo com tanto entusiasmo e desejo de grandeza que estavam perdendo de vista princípios essenciais. Deus percebeu que, se permitisse que continuassem, eles se tornariam orgulhosos demais. Então Deus tomou uma ação surpreendente e transformadora. Ele decidiu confundir a língua das pessoas. Imagine que todos de repente passaram a falar línguas diferentes, incapazes de se entenderem. A comunicação se tornou uma barreira insuperável. As pessoas ficaram perplexas e confusas, tentando desesperadamente se comunicar, mas sem sucesso. E pessoal, se você está curtindo essa jornada na história da Torre de Babel, não se esqueça de construir também a sua inscrição no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo conteúdos bíblicos valiosos para o seu estudo. Então, por favor, se inscreva no canal. A torre, que antes ecoava com vozes determinadas, ficou silenciada e a construção parou abruptamente. Esse evento teve consequências que ecoaram através dos séculos. As pessoas da Torre de Babel se separaram, seguindo para diferentes regiões em grupos, com base nas línguas que recém adquiriram. Essa separação gradual levou ao surgimento de diversas culturas e línguas ao longo do tempo. Você já se perguntou por que existem tantos idiomas no mundo? Bom, à medida que esses grupos se espalharam, suas línguas evoluíram e se desenvolveram em direções diferentes.
Assim, ao longo do tempo, surgiram línguas e culturas diversas. Essa é uma das razões pelas quais temos a diversidade de culturas e idiomas que conhecemos hoje. Essa intervenção divina, que também ocorreu no relato do pecado de Adão e Eva no Jardim do Éden, demonstra o poder de Deus em lidar com o orgulho humano, tanto na tentativa de alcançar os céus, quanto na busca proibida pelo conhecimento. Deus mostrou que a humildade e a obediência são fundamentais em nossa jornada. A história da Torre de Babel nos ensina que a humildade é uma virtude preciosa e que a busca desenfreada pela grandeza individual pode nos levar a caminhos errados. As pessoas na Torre de Babel queriam se tornar famosas e poderosas, mas Deus mostrou a elas que o verdadeiro poder reside na compreensão mútua e na cooperação. Além disso, a história da Torre de Babel nos traz um interessante trocadilho hebraico, onde os seres humanos criaram tijolos para sua rebelião, enquanto Deus, por meio de uma mudança nas línguas, criou a confusão para reverter a conspiração humana. O trocadilho hebraico está na palavra tijolo, uma palavra que possui as sequências dos sons L, B, N, para se rebelarem contra Deus. Em resposta, Deus criou a confusão, uma palavra hebraica contendo NBN, para reverter a conspiração humana. É uma maravilhosa demonstração de sabedoria divina e da ironia da história. Enquanto os construtores humanos trabalhavam arduamente na edificação da torre, o próprio Deus estava desconstruindo seus planos ousados por meio da confusão das línguas. É um lembrete poderoso de como as nossas ambições orgulhosas podem ser revertidas pela vontade divina. A Torre de Babel continua sendo um lembrete das complexidades da natureza humana, da busca pela grandeza e das lições universais da humildade e da unidade. Mesmo em nosso mundo moderno, esses ensinamentos permanecem. A torre não existe mais nos dias de hoje. Ela foi construída há muito tempo, e com o passar dos anos, as estruturas feitas pelos homens geralmente desaparecem. Portanto, não temos evidências de que a torre ainda existe hoje. Quanto à altura da Torre de Babel, a Bíblia não nos fornece uma medida exata. Ela nos diz que as pessoas naquela época queriam construir uma torre cujo topo atingisse os céus. Isso significa que eles estavam tentando construir uma torre muito alta para se mostrarem poderosos e famosos. Mas a altura exata não é especificada na Bíblia, porque o foco da história está no orgulho e na desobediência das pessoas, não na altura da torre em si. A torre é chamada de Babel porque a palavra Babel tem a origem da palavra confusão, pois Deus confundiu a língua das pessoas que estavam construindo a torre, fazendo com que elas não se entendessem mais. Isso resultou em uma grande confusão linguística e fez com que as pessoas se espalhassem pelo mundo, formando diferentes grupos com línguas diferentes. Portanto, a Torre de Babel é chamada assim porque foi o local onde ocorreu essa confusão linguística. A cidade de Babel, onde a história da Torre de Babel aconteceu, fica em um lugar que hoje em dia é parte do Iraque. Essa antiga narrativa nos ensina lições valiosas sobre humildade, respeito às diferenças e os limites do poder humano. Vimos como o orgulho e a busca pela grandiosidade pode levar a consequências inesperadas, mas também exploramos como as ações das pessoas após a confusão de línguas levaram ao surgimento de diversas culturas e línguas ao longo do tempo, moldando nosso mundo de maneiras surpreendentes. Espero que você tenha aproveitado essa jornada pelo passado e que tenha encontrado valor nas lições e na história por trás da Torre de Babel. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, é claro, se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes como esse. Eu vou ficando por aqui, que a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo conhecimento, fique com vocês. Tchau, fique com Deus. Eu vou ficando por aqui.